Boa tarde, Rodrigo. Então, eu vou explicar aqui as atividades que eu fiz. Na número um, pedi para achar as correntes do R1, do R2, do D1, do D2, do R3, do D3 e R4 e D4. Nisso, a primeira coisa que eu fiz foi ver quais diodos estavam polarizados diretamente e reversamente. No caso, esse diodo N estava diretamente, já que a corrente veio por aqui. Esse aqui, esse diodo estava inverso, por causa que porque a corrente entra por aqui. Então eu cancelei ele. Eu coloquei ele como uma beta. Esse diodo N ele conduz, por causa que é um diodo N. Esse também conduz, por ser um diodo N e está diretamente. No caso aqui é 0,7. Como aqui é 0,7, no 100 ohms também vai ser 0,7. Por isso que eu fiz a conta. 0,7 volts dividido por 100 ohms, dando 7 miliamperes. Aí eu. O VTV. Aí pra ver se esse Zen aqui conduz ou não, o VTV não tem que ser maior que o VZN. Nisso, você tirando o negócio aqui e calculando o VTV não nesse ponto, seria a mesma tensão que tivesse em cima do resistor de 150 ohms. No caso, essa tensão seria 22 volts menos 0,7, dando acima do T3, que é 3,3 volts. Eu não fiz as contas, mas eu fiz de cabeça. Por causa que é o seguinte. Eu não sei se entendeu, mas o V de TV não vai ser nesse e nesse ponto, que vai ser o mesmo V de TV não desse resistor. E esse resistor vai ter uma tensão de 1,4 volts, que são essas tensões daqui, menos 22. Nisso, eu achava a tensão de TV não. No caso, a tensão de TV não teve maior que a tensão de Zen, então podia dizer que aqui tem 3,3 volts. Nisso, eu peguei 3,3 volts e dividi por 150, que é essa tensão tá aqui, esse resistor tá aqui, e achei I4, no caso é IR3, e I6, que é no caso IR4. Então, dois esses valores tá aqui. E em 1, eu coloquei, em 1 eu fiz o seguinte, tem 22 volts, aí bet 0,7, aqui eu não sabia o valor, mas aqui eu sabia que bet 3,3, aí então 0,7, 3,3. E aqui eu sabia que o PT é 0,7. Então, tensão em cima desse resistor é 22 volts, menos 0,7, menos 3,3, menos 0,7. Aí, no caso, para achar a corrente, é só dividir todo esse valor por 300. Então, eu achei I1. Nisso, eu achei agora o IT3, que seria a mesma coisa do I5. Pois o I5 é aqui, então o IT3 seria a mesma coisa. Nisso é só pegar a LKC. Você tem um I1 entrando, o I4 saindo, o I5 saindo e o IR4 saindo. Nisso você pega esse valor, subtrai desses dois e você vai achar I5, que no caso, aqui. Nisso eu fui para ID1. ID1 igual a I1, que é igual. Não. Aqui é igual a ID4. ID1, ID4 na verdade é mesmo. A ID4, eu confundi. A ID4, tanto 57,67 mil. E T4 é igual a em 1, pois tá passando por causa que em 1 vai entrar na fonte. E aqui vai ser a soma de 4 e 5 e 6, dando em 1. Em cima do ID1, eu peguei IT4 menos IR1, achando ID1. Por causa que aqui, ó. O IN tá saindo. Aí você tem o ID1, sendo o ID1, que seria esse valor aqui, que no caso seria I2. Então, se você pega I1 menos I3, você tem I2 por causa da LKC. Essa entra, essa sai e esse aqui sai. Nisso, acaba um, pra mim. No caso das contas aí, se você quiser ver, pra ver se tá certo. Tá gravando? Acho que tá. O gráfico que eu fiz foi o seguinte. Então, no caso da 2, o gráfico que eu fiz foi o seguinte. No começo o diodo não vai conduzir, então ele vai ser um aberto. Mas na hora que chegar na tensão
Na hora que chegar em 0,7 volts, ele começa a subir e continuando a subir até 0,7 volts. Ele vai manter-se em 0 volts. Sobe um pouquinho de diferença, mas é quase não é percebido. Aí nisso volta a ser 0 volts, que é no caso quando ele é aberto no diodo. E nisso ele vai conduzir quando tiver 1,5 volts. E ele volta a conduzir. Isso aqui não é constante, é uma exponencial pequenininha, mas eu que não sei desenhar direito, mas é exponencial. Nisso eu calculei o I max, que seria 0,7 mais 2 dividido por 2K, que no caso seria a tensão da fonte menos 0,7 volts dividido por 2K, dando I max igual a 0,65 mili positivo, no caso. Aí eu calculei I mínimo, que foi menos 2 mais 1,5 dividido por 2K, e mínimo igual a menos 0,25 mili. Nisso, a corrente, nisso, a corrente vai seguir, a corrente no resistor segue a mesma forma de onda da tensão da fonte. Então, no começo não vai conduzir, por causa que quando o diodo é aberto. Aí ele vai começar a conduzir quando chegar numa tensão de 0,7 do diodo. E vai subindo, 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 até chegar no pico, que no caso seria quando o diodo, quando a onda estivesse prestes a descer. Aí volta, continua seguindo. E aqui, mais ou menos, quando voltar a 0,7, para de conduzir. Quando tiver o valor abaixo de 0,7. Isso continua zero, que é um aberto. E na hora que chegar a 1,5, volta a abrir. Quando chegar a uma tensão acima de 1,5, vai voltar a conduzir. Que aí chega no pico máximo, que seria menos 2 mais 1,5. No caso seria menos 2 menos 1,5. Menos com menos vira mais. E depois volta. E aí continua 0, 0, 0. Aí continua o mesmo processo. Não sei se deu pra entender, mas é o seguinte. Quando o diodo tiver tensão acima de 17, vai conduzir a corrente. Quando estiver abaixo, não conduz. E a tensão máxima vai ser quando a fonte estiver no máximo e vai descontar 0,7. E aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. Aqui no caso, se vez de 0,7, é 1,5. Então, vamos para a TEIS. Primeira coisa que pede na TEIS é a tensão sobre o D1. Nisso, nós podemos ver o seguinte. A tensão no D1 é a tensão no capacitor VC mais a tensão da fonte do transformador. Nisso vai ser VC mais V2, dando cerca de 2V2. Então nós podemos ver que a tensão no diodo vai chegar até 2V2 pico e cair e depois cai e conduz 0,7 volts. Aí volta para 2 volts. No caso aqui era para chegar em 0,7 e continuar constante, mas ficou errado o gráfico. Aí depois volta a subir em 2V2, desce de novo e depois vai continuar aí desce até 0,7 e 2V2. Você pode falar que é irrelevante essa parte daqui, por causa que nós temos uma tensão no diodo que é cerca de 2 vezes a tensão da rede. Então seria uns 360 volts para 0,7. Então isso aqui é irrelevante. Então você pode falar que o gráfico é praticamente assim, ó. Ele sobe até 2V2, desce, depois ali é irrelevante e depois sobe. No caso eu quis mostrar como se fosse relevante, então eu deixei aqui. Mas isso aqui é a tensão de 0,7 volts, que é quando ele conduz diretamente, por causa que aí a corrente está passando para cá e para cá. Nisso aí vai ter uma tensão de 0,7 volts. Sobre o VRL, nós vai dar o seguinte. Aqui é o RL.
Nisso, tá passando tensão em cima de tensão. Você tem. Você vai ter que a tensão que tá vindo pra cá, país de outro, vai ser 2V2 de pico menos 0,7. Por causa que pede 0,7 de diodo daqui. Ou, se você quiser falar, é irrelevante. Nisso, esse diodo é irrelevante, então é 2V2 de pico mesmo. E desce no RL e no capacitor. No caso, então, a tensão sobe até a tensão de pico, começa a descer. No caso, não desce desse jeito, desce como se fosse uma linha reta assim, mas por causa do capacitor. Não chega a 0 volts e continua subindo. Aí desce, continua subindo, depois desce e continua subindo. Ele é tipo um filtro, um capacitor que trabalha como um filtro. Então a tensão vai ser subindo, depois desce, depois sobe, depois desce, depois sobe de novo e depois desce. No caso, na subida, acompanha a fonte e na descida acompanha a descarga do capacitor, podendo ser muito rápido ou muito devagar, dependendo do capacitor. Eu acho que essa não deu para entender bem, então calma aí, eu vou tentar explicar de novo. No caso do diodo, vai ser 2Vp, por causa que você tem isso daqui mais isso somado. Por isso a tensão vai dar 2Vp. Eu quis colocar 0,7, por causa que na hora que a tensão volta, barra em 0,7, mas você podia dizer que é irrelevante. Então, ia subir até em cima, voltar aqui na linha de T mesmo e continuar em 0. Depois sobe de novo e volta. Aí depende do que você fala se é relevante ou não. Nisso aqui, você vai ter... nessa parte do circuito, você tem uma tensão de 2V2. Por causa que aqui, ó. Se nunca no diodo você tem uma tensão 2V2 pico, então nessa parte toda aqui você vai ter uma tensão 2V2 de pico. Por causa que aqui nesse ponto é 2V2 de pico. Já que aqui é meio que o terra. Ali é o terra. Então a tensão aqui vai subir 2V2 de pico menos 0,7. Ou 2V2 de pico, se você quiser falar que o 0,7 é irrelevante. E depois vai ter, acompanhar, aí sobe a tensão e depois acompanha a descarga do capacitor. Aí depois volta a subir, acompanha a descarga do capacitor, volta a subir, acompanha a descarga do capacitor. Acho que agora dá pra entender melhor. Número 4. A número 4 é a primeira coisa que pede para calcular é o V da fonte. Nisso, você tem que afirmar a seguinte coisa: o V de Thevenin tem que ser maior ou igual ao V de Zen. Isso nós sabemos. No caso, você está falando que o V de Thevenin é igual ao V de Zen, você pode fazer isso aqui, ó. Nisso, vamos calcular o V de Thevenin. O V de Thevenin seria desse ponto e nesse ponto, que seria a mesma coisa do V do RL. E para achar o RL, você pode aplicar LKT. Então, 2 volts, no caso o VF vezes RL, no caso aqui, você, calma aí, eu digo, calma aí, espera um pouquinho. Voltei, então, eu tinha errado aqui. Eu tinha feito 2 volts vezes RS dividido pela resistência equivalente. No caso, como é LKT, então é 2 volts vezes RL dividido pela resistência equivalente, que no caso é RS mais RL. Tem que ser igual ao V de Thevenin. No caso, o V de Thevenin é igual ao V de Zen. Então, 2 volts. Por causa que o meu RA é 2 volts. Tá, nisso, o que você tem? Você passa esse lado aqui pro outro lado multiplicando. Então, você vai ter 2K mais 404. Nisso tem esse valor aqui. 2K mais 404. Dividido por 1K. Como você está dividindo por 1K, é só trazer a vírgula nesse ponto aqui. Então você vai ter cerca de 2,404 volts. VF vai ser igual a 204,4 volts. Isso na letra B. Na letra B nós tem que 7
volts, no caso vai ser o VF, vezes 1K, vezes 1K, dividido por RS mais 1K. Nisso você passa RS mais 1K multiplicando para o outro lado. Então você tem que 7K igual a 2RS mais 2K. Passando 2K para o outro lado, você tem que 2RS é igual a 5K. Então RS igual a 2,5K ohms. Desculpa ali pelo erro, eu acabei confundindo as contas, mas agora tá certo. Eu acho, pelo menos. Letra C. Você tem que o VF é igual a 7 volts. O Z é igual a 15 mili. O IRL. Então, para achar o RL, você vai ter que ser Vzn sobre RL. Então, você pega 2 volts e divide por 1K. Nisso, você obtém IRL, que é 2 mili. Aí, você aplica LKC para achar IS, que é só somar IRL mais IZ, nota 17 mili. Nisso, você aplica LKT para achar VS, nota igual a 5 volts. Porque seria o V da fonte, que é igual a 7, menos o Vzn, que é igual a 2 volts. Então você tem 5 volts. Nisso você fala que o IRS é igual a 5 volts dividido por 17 mili, dando IRS igual a 294,11. Nisso eu fiquei meio confuso, por causa que é o seguinte. Lá tá escrito o valor mínimo. Então para mim, você não podia colocar 300 ohms. Por causa que se colocasse 300 ohms, você teria um valor abaixo de 15 mili. Nisso, então o resistor comercial teria que ser 270 ohms. Pelo menos pelo que eu entendia. Mas se for ao contrário do que eu falei, então esse aqui é 200 ohms, o resistor comercial. No caso, eu esqueci de calcular a corrente, então eu vou calcular, mas seria 5 vezes 17. Então cerca de 85 miliwatts. Eu vou confirmar aqui na calculadora. É 85 miliwatts mesmo. Letra D. Letra D era para fazer um negócio, o gráfico. É o seguinte, no começo o diodo vai ser aberto, por causa que ele não vai ter tensão suficiente para ele conseguir conduzir, passar corrente nele. Como ele é um aberto, nós temos circuito série, então a tensão no resistor acompanha a tensão da Nossa, calma aí. A tensão da fonte vai acompanhar a tensão do resistor. É isso. Nisso você vai ter um aumento, vai subindo, 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 subindo. Mas aí começa a conduzir. Nesse ponto aqui, já tá começando a conduzir o Zener. Então ele não é mais um aberto. Nisso, a tensão no resistor vai ser igual a tensão do Zener. Nisso você continua, continua, continua. E depois volta. Cai, cai, cai. E aí depois o Zener começa diretamente. Mas primeiro tem que chegar a 7 volts. Nisso você vai acompanhar a tensão da rede elétrica. Continua agora em 0,7 e depois volta é a mesma coisa. É tipo um circuito limitador, que no começo acompanha a tensão da fonte, mas depois fica travado na tensão do Zener, no tensão do diodo. Nesse daqui é a mesma coisa. E uma observação. O pico aqui vai ser mais ou menos no meio daqui. E depois desce. Até chegar aqui não vai descer. Até chegar nesse ponto aqui não desce. Só na hora que a tensão elétrica for menor do que os 2 volts. Aí começa a descer. Aí por causa que aí vira aberto e acompanha a rede elétrica. Nesse circuito aqui, ó, é a mesma coisa do outro. Primeiro não conduz. Por causa que é 0 volts. Aí começa a conduzir. Conduz, depois para de conduzir. No caso é esse aqui. No caso estava 2 volts e depois volta 0. Então estava em 7 volts. No caso não tem essa parte negativa daqui do de cima, por causa que aqui o gráfico é de 0 volts a 0 volts. 0 volts a 7 volts. Então não tem sentido. Não tem tensão abaixo disso. Não tem corrente, não tem tensão, não tem nada abaixo de 0 volts.
Essa é minha prova. Obrigado por estar aqui e assistir. Adeus.